Boa noite, família Uivos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos sombrios sobre lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: lobisomem quase levou meu sobrinho. Olá, querida Ágata e família Uivos. Me chamo Rosilda. Irei relatar um fato que aconteceu quando meu sobrinho era pequeno. Eu não me recordo o ano do ocorrido, mas hoje esse meu sobrinho já está com 30 anos. Na época que aconteceu, ele era recém-nascido. Essa minha irmã, a mãe dele, tinha se separado do pai e não tinha para onde ir. Foi aí que o meu pai fez uma casinha para ela de madeira, bem modesta, em Piedade, num bairro afastado aqui de Pernambuco. Essa minha irmã tem 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Já contado esses detalhes, vamos para o relato. Nessa época, a minha irmã teve muitas dificuldades de criar os filhos, pois o pai desalmado não dava a pensão das crianças. Mas graças a Deus, nós, irmãos e nossos pais, ajudávamos no que podia. Vamos lá para a primeira noite do ocorrido. Minha irmã nos relata que as crianças já estavam dormindo e ela estava tentando dormir também, quando de repente escutou uns gemidos estranhos em volta das paredes da casa, que eram feitas de madeira. Ela já ficou esperta, pois já estava ouvindo das vizinhas que estava andando um bicho estranho na comunidade. Foi aí que minha irmã levantou da cama com cuidado. E detalhe, as crianças dormiam em colchão no chão, porque eles não tinham camas. Minha irmã ficou a noite todinha alerta, porque o bicho ficou fazendo uns barulhos estranhos e uns fungados, como se estivesse se transformando ao lado do quarto dela. Mas graças a Deus ele terminou a transformação e saiu em disparada pelas vielas das ruas. No outro dia, minha irmã foi relatar ao meu pai sobre o ocorrido da noite anterior. Meu pai acreditou de primeira, até porque ele nos criou contando muitos relatos de lobisomem. Até o avô dele passou por um apurado com um amigo que lhe chamou para caçar, mas esse relato eu conto da próxima vez. Voltando ao relato da minha irmã Marivina, foi aí que o meu pai mandou um irmão meu, que morava com ele na época, para ir dormir na casa da minha irmã. Esse meu irmão era adolescente e levou com ele uma faca. Quando deu lá para as meia-noite, eles ouviram os mesmos barulhos da noite anterior. Eram gemidos. Parecia uma pessoa passando muito mal. Logo depois, veio uns fungados por debaixo da porta. Mas dessa vez, o bicho não ficou só fungando não, Ágata. Ele sabia e sentiu o cheiro do meu sobrinho, que era recém-nascido, e foi logo procurando um jeito de pegar a criança a todo custo. As paredes, que eram de madeiras, tinham brechas, e o amaldiçoado começou a cavar por baixo da madeira para poder puxar o meu sobrinho, que estava bem no cantinho do colchão. Mas foi aí que minha irmã estava esperta pelo que aconteceu na noite anterior e já estava ouvindo tudo, desde a hora que o amaldiçoado estava se transformando ao redor da casa. Então ela acordou meu irmão, que estava dormindo, e ficaram de butuca ligada. Quando o bicho estava com as garras todas dentro do buraco para pegar o meu sobrinho, meu irmão cravou a faca na pata do bicho, que soltou um grito de dor ensurdecedor e rapidamente puxou a pata de qualquer jeito e saiu gruindo pelas ruas. Minha irmã puxou o filho para o colo dela e tratou de colocar alguma coisa tampando o buraco. Ágata do céu, eu imagino a agonia, o medo que os meus irmãos passaram. Minha irmã correu e colocou uma panela com água no fogo, para que se o bicho voltasse, eles tivessem algo mais para se defender. Foi Deus nosso Senhor Jesus Cristo que deixou minha irmã em alerta. Enfim,
No outro dia, a minha irmã se instalou na casa do nosso pai, até fazer uma casinha para ela de tijolos. Agora, uma curiosidade é que ao lado da casa dela, um vizinho criava porcos. Eu acho que era por isso que o amaldiçoado ia virar bicho próximo à casa dela. Hoje, esse meu sobrinho está aí para contar a história junto com seus irmãos, que também presenciaram tudo. Eu tenho mais relatos sobre essas pragas chamadas lobisomem. Mandarei em breve. Um forte abraço a todos e uma boa noite. Relato As Feras Entre Nós, parte 4. Boa noite, Ágata e inscritos, dando continuidade às aparições de pai e filho que viravam lobisomens. Vou prosseguir com mais um episódio vivido pelo Doca. Esse ele me contou assombrado. Se eu não tivesse conhecimento desses lobisomens no bairro, não acreditaria. Para ficar de fácil entendimento, contarei em primeira pessoa, como se fosse o próprio Doca relatando para vocês. Prestem atenção nessa história que ouvi dele. Bom, como vocês já sabem, eu, Doca, morava num quartinho nos fundos da casa da minha mãe Maria. E aquela noite era para ser como todas as outras. Cheguei do trabalho por volta das 18 horas e fui para a mina para banhar, como sempre fazia todos os dias. O bode Baeta foi me acompanhando. Após o banho, dei por falta das minhas roupas, que deixei em cima de uma pedra. Fiquei muito intrigado olhando em volta, pois tinha certeza que somente eu e o bode estávamos ali. Mais à frente, achei a toalha jogada. Me enrolei e comecei a andar por ali caçando minhas roupas. Nisso já estava escuro, mas não ventava. Foi quando um farfalhar na vegetação, à minha esquerda, me chamou a atenção. Tentei identificar a origem do som e depois de alguns segundos, pareceu alguma coisa caindo. Então fui andando e chegando mais perto daquele barulho. Abri os matos com as mãos e lá estavam as minhas roupas, e todas amarradas com nós. Espantado com aquilo, me vesti rapidamente e fiz o caminho de volta. Aquilo estava muito estranho. Mais à frente, vi o bode, que estava em total alerta, olhando para o caminho que dava acesso à serra e à casa dos vira-bichos. E na mesma hora, tive um misto de medo e apreensão. Me deu um arrepio muito forte que me fez ficar estático, pois vi um vulto agachado debaixo de uma goiabeira. Aquilo estava atento, me olhando, com grandes olhos brilhantes. Aquilo não se mexia, mas me olhava de forma avaliadora. O que me tirou daquele transe foi um barulho estranho, que veio de onde aquilo estava. Me pareceu o som de um pum, ou algo muito próximo disso. Assombrado com aquilo no escuro, comecei a recuar sem tirar os olhos dele. E o bicho não se movia por nada. Me acompanhava com o olhar. Não mostrava nenhum sinal de agressividade, como rosnado ou grunhido. Então dei no pé rapidamente, sem olhar para trás. Quando cheguei no meu quartinho, lá estava minha janta, posta por minha mãe em cima da mesa. Tranquei a porta e fiquei alerta, mas não ouvi nenhum sinal de aproximação. Esperei um bocado e tudo normal. Olhei no relógio e passava um pouco das 19 horas e 30 minutos. Então resolvi ir ao bar Mercearia da Maria. Fiquei lá com os amigos até umas 23 horas. Depois me despedi de todos e comecei a subir a rua. Quando cheguei em casa, encontrei meu cavalo embaixo do pé de manga. Segui para os fundos e fui me deitar. Não demorou muito, ouvi passos no corredor. Aquilo não eram passos de gente. Levantei rapidamente e fui olhar pelo basculante. Dei de cara com uma enorme sombra. A alma quis sair do corpo, mas logo peguei o facão e fiquei atento atrás da porta. Estava esperando um ataque do Pietro ou de seu pai, mas logo ouvi o relinchado. Olhei novamente e era o Valente. Estranhei o fato dele vir tão próximo do meu quarto, coisa que ele nunca fazia, mas mesmo assim abri a porta e fui acariciá-lo. Ele estava agitado, sempre olhando na direção da rua.
Ainda munido do facão, comecei a me esgueirar rumo à rua. Quando cheguei na metade do caminho, senti que tinha mais alguém ali. Então me agachei e espiei sorrateiramente, e lá estava ele, o vira-bicho, sentado como uma pessoa no meio-fio, de costas para mim. Pela distância, dava a entender que estava riscando o chão de terra com as unhas. A cabeça daquilo era enorme, era coberto de pelos, era muito forte. Esse era bem maior do que o outro que comeu minha janta. Parecia que os pelos também eram de cor diferente, cinza ou grisalho. Eu fiquei ali parado, calado, só observando aquilo. O bicho se coçava bastante e balançava a cabeça igual o cachorro faz, batendo as orelhas. Achei que ele não tinha notado a minha presença, mas eu estava enganado. Do nada, ele virou a cabeça para o meu lado e me encarou. Tomei um baita susto e tive a clara impressão que aquele amaldiçoado sorriu para mim. Logo em seguida ele ficou de quatro, com aquelas pernas viradas ao contrário, e saiu andando, mancando, tomando o rumo da mina d'água. Felizmente não mexeu com meu cavalo e nem comigo. Para mim, aquele lobisomem não era o Pietro, era o pai dele, pois o porte era maior, a pelagem diferente. Com certeza ele estava o tempo todo escondido perto da mina, me observando. Poderia ter feito alguma coisa de mal comigo, mas nem tentou me assustar. Me deu a impressão que ele estava marcando território. Se mostrava para deixar claro o que era, mas se não mexesse com ele, ele não revidaria. Eu voltei correndo para o quarto e meu cavalo continuava ali, no pé da porta. Naquela noite quase eu não dormi. No dia seguinte, logo pela manhã, meu cunhado Jairo me contou que viu o lobisomem também. Aí fui até a rua verificar onde o bicho estava agachado e vi as marcas que ele fez no chão de terra. Parecia um tipo de desenho, mas muito diferente. Depois fui até a mina, olhar embaixo da goiabeira onde ele estava me observando. E pasmem, me deparei com muitas fezes pretas. Eram montes maiores do que os gados fazem. Ficou claro para mim que ele estava marcando o território. Com certeza, minha presença constante na mina d'água estava incomodando. Mas o que fazer diante a situação de ter dois lobisomens como vizinhos? Afinal, o que eles queriam ali? Por que não se mudaram para outro local? Bom, depois eu conto para vocês. Família Uivos, os relatos de hoje foram intrigantes, hein? Quero agradecer à amiga inscrita Rosilda Pereira por compartilhar conosco essa história que aconteceu com sua irmã e o sobrinho. Com certeza, o chiqueiro por perto era usado pelo lobisomem no momento da transformação. Que pavor eles passaram, não é? E meu agradecimento também vai para o inscrito César, que tem nos enviado as histórias de pai e filho lobisomens, moradores do Rio de Janeiro, que por muitos anos assombraram aquela vizinhança. Eu agradeço muito a todos vocês que se dispõem a vir aqui contar suas experiências, ou até mesmo procurar ouvir de outras pessoas, como tem feito o inscrito César, e manda aqui para o nosso canal. Obrigado de coração! E se você também quiser ouvir sua experiência contada aqui, mande para mim no e-mail canaluivos@gmail.com. Agora eu mando um salve carinhoso para Samantha Zamit David, Florinda Dias, Jaqueline Souza da Silva, Valdênio Oliveira, Elisandra Cruz, Eliane Nascimento, Jorge Capella, Russo, Jonas Luiz, Naum Pinheiro e Muriú 2012, Antônio Duarte, José Carlos, Né Oliveira, Joana Santos Saraiva, Reinaldo Ferreira, Miriam Abade, Andy, Eliezer Gonçalves, Simone Fagundes, Hélio Silva, Suzane Palim, Ângelo Augusto da Silva, Nilce do Lago, Sebastião Paulo Rodrigues, Iraci Souto, Sandra Araújo, Maria Augusta, Francisco Oliveira, Maria de Fátima Soares, Maria Alves Menezes, Bárbara Cristina Araújo, Vanessa Carolina Coelho, João Passoni, Isa Silva, Dani Ribeiro, Bárbara Dias, Arlete de Freitas, Valdileia Noronha, Cláudio Américo, Valdênia Oliveira, Giovana Lima da Silva, Severina Barbosa e Jonas Luiz.
Família, peço que continue apoiando o canal, deixando o seu like, o seu comentário, eu agradeço demais. E se eu esqueci de citar o seu nome, me desculpe, receba do mesmo jeito todo o meu carinho e afeto. É isso, família, agora eu me despeço desejando a todos vocês uma noite abençoada, um ótimo final de semana, um abração da sua amiga Agatha e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!